Olá pessoal, começando aqui, mais um Bera Boa na área, um prazer estar com vocês. Vamos contar hoje a história de mais uma cervejaria incrível aqui de Curitiba, que é a cervejaria Terraço. Eu estou aqui com o Paulo e com a Minese. Obrigado por ter vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado por vir contar a história de vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando quer saber tudo sobre a Terraço, como vocês começaram, as cervejas, o que vocês vão trazer para o mercado também. E para começar, vamos entender um pouco da história, né? Como é que começou aí a Terraço, como que surgiu a Terraço no meio cervejeiro aí de Curitiba e também de outras regiões. A história é sempre a mesma, né? Na panela. Mas tem um detalhe anterior. A gente tem um amigo em comum, o Fabiano. Ele começou fazendo cerveja há muito tempo atrás, na época que não tinha insumos ainda para comprar. E a gente começou a ajudar ele. Depois de um tempo, ele não tinha mais tempo de fazer cerveja e a gente resolveu cada um tomar o seu rumo ali e fazer em casa. Eu comecei fazendo em casa, o Paulo começou fazendo em casa. Aí começou a rolar alguns prêmios, algumas coisas assim, a gente viu que realmente tinha algo para oferecer e não tinha CNPJ, não tinha nada, era uma ideia muito, muito crua ainda. E a Terraço, né, não existia nem esse nome ainda, mas eu precisava de uma pessoa que me ajudasse com a contabilidade e o Paulo precisava de uma pessoa também que, né, fizesse a coisa toda acontecer. E aí foi a união, depois de muitos concursos e tal, isso aqui a gente resolveu botar a coisa pra funcionar. Não tínhamos nome... Que começou, Não lembro do ano. Ó, o Terraço tem, se for falar legalmente, tem 5 anos, vamos para 5 anos, né? Legalmente e tal. Então... Mas as panelas começaram bem antes. Não, as panelas começaram bem antes. Acho que cada um aqui tem mais de 10 anos de panela aqui, né? Brincar de fogão e, enfim, tem o Guilherme com muito mais tempo disponível para se dedicar à panela, né? Eu tenho outras atividades e tal, então o cara conseguia fazer uma abraçagem no final de semana, né? Então no sábado e domingo me ocupava de fazer a abraçagem. O Guilherme já com um pouco mais de tempo começou no meio ali muito mais rápido que eu, né? Digamos assim, né? E como eu precisava de uma pessoa com interesse também em cerveja para cuidar da parte que eu não cuidava, que era a parte de contabilidade, finanças a parte tudo mais. Chata do negócio, exatamente. Aí chamei uma pessoa que também tem dia de cerveja, fazia boa cerveja e daí teve essa união. Legal. E aí vocês foram para o modelo cigano, né? Vocês usaram outras estruturas já, né, para poder fazer a produção de vocês. Hoje para pequeno produtor é o melhor começo, né? O começo é o cigano. Não tem como fugir disso, né? Porque o investimento é muito alto para... Mas daí vocês têm todo o acompanhamento do processo, sabem, né, acompanhar bem o processo para ver a cerveja como vai sair, quais as receitas vocês vão colocar no mercado, tudo isso vocês fazem, né? E como vocês trabalham isso? Não, geralmente é assim, o acompanhamento, cara, total no dia da abraçagem que a gente está presente, no dia de baixar o tanque está presente, geralmente umas 2 ou 3 vezes a gente comparece na fábrica, ver como é que está, já também planejando uma próxima abraçagem no intervalo entre uma e outra, para nunca ficar sem produção, enquanto uma está no tanque, cara, a outra está sendo produzida, e assim vai. A gente tem algumas cervejas de linha, digamos assim, que fica girando, sempre produzindo. E algum lançamento outro tal, o cara senta os dois, né? Começa a delinear uma ideia, um insight. E aqui tem uns exemplares também, né? Tem vários estilos que vocês fazem, né? Você quiser falar um pouco delas aí pra gente conhecer um pouco mais? A nossa cerveja de linha mesmo é a APA, essa nunca sai do mercado, é produção mensal. A Sour teve um giro muito bom no início, foi uma novidade, uma cerveja diferente. Só abrindo um parênteses aqui, atrapalhando um pouco, a Sour ela entrou com uma ideia de comemoração de 2 anos da cervejaria. A gente, vamos fazer uma receita diferente, vamos fazer um negócio diferente. Que era pra ser uma coisa única para aquela data e não mais. Acabou que, entre aspas, não deu certo. Para essa ideia. Mas ela fez tanto sucesso que a cerveja permaneceu. É uma cerveja que vai bastante fruta, né? Eu lembro que ela é bem encorpada, uma cerveja bem gostosa e que na Massabira aqui foi muito bem também, a galera curtiu bastante. Então, a cerveja que vai quase 30% de fruta. A gente ganhou uma medalha com ela no Festival Brasileiro, foi a primeira medalha que a gente Isso logo depois do lançamento dela, né? Do lançamento, foi uma surpresa, muito legal. E aí teve
sucesso comercial muito grande no início, depois acabam surgindo outras também, que acabam sendo não parecidas, mas o pessoal acabou descobrindo a sour. Então a gente deu uma parada na produção, ela meio que virou uma sazonal, a época de verão ela acaba saindo. Aqui a gente não tem a lata da Mimosa Mecânica, outra cerveja sazonal também, que a gente aproveita a época de tangerina. Tem aqui, ó. Para produção. Aqui, ó. Agora já tem ela no mercado agora, já vamos produzir um novo lote. A Mountain IPA a gente tentou inovar um pouco com uma cerveja diferente, que não era um estilo muito comum. E, na verdade, no começo de tudo mesmo, veio a cerveja de erva mate. Porque no início da Terraço, ainda quando não existia Terraço, o nome ainda era Cominese, por causa do sobrenome, acabamos chamando a APA de Cominese. Teve um amigo meu, André, que pediu uma cerveja diferente, ele comercializa erva mate e pediu para fazer uma cerveja com erva mate. Acabei desenvolvendo a Maten Hall para ele, aí por conta dele nós conseguimos fazer uma abraçagem em São Mateus do Sul, uma cervejaria de lá, e depois aqui o nosso padrinho foi o Campanholo, da Turbinada, que nos puxou aqui para Curitiba, porque o transporte de cerveja de lá para cá era oneroso e tal, e a gente começou fazendo aqui com ele. O Campanholo foi o primeiro cigano que o Campanholo pegou numa fábrica, né? A fábrica que ele tinha montado foi a gente. E ele já tinha planejado isso 6 meses de antecedência, falou que nós seríamos os primeiros lá. E aí ele nos ajudou muito com isso, nós começamos produzindo a APA lá, e daí depois disso a gente começou a procurar outras fábricas, até para fazer volumes menores, com cervejas diferentes. Sim. E aí hoje a gente acaba trabalhando, cara, com outras fábricas que acabam nos oferecendo espaço, ou a gente acaba indo atrás. Mas basicamente nós temos a All Beer, que faz a nossa APA sempre, e alguns outros estilos, quando tem espaço. Nosso principal parceiro. Aí temos a Joy também, que nos ajuda, a Whey, para fazer a Sour. O Bona também nos ajudou. Na Nutibir, com uma produção menor. Então, dependendo da produção que a gente precisa, se é uma produção muito grande, a gente corre com uma fábrica, uma produção média para outra, produção pequena para outra, e a gente tem todas essas opções. Legal. E todas essas cervejarias que você está falando aí já passaram por aqui também, já contaram suas histórias, então para quem ainda não assistiu a conversa com elas, é só voltar ali no nosso YouTube e acompanhar as entrevistas. E agora eu queria ouvir sobre o Gárgula, né, e a Terraço, né, como é que surgiu esse nome? Terraço, Gárgula, fala pra gente dessa relação aí. Nosso protetor. Protetor? O Gárgula, conseguir um nome para uma cervejaria ou para qualquer coisa que seja, qualquer negócio que você tenha, é uma coisa complicada. Tentaram com a Caminese também e daí abortaram. Não, sim, eu tive que tirar, eu sou sócio com outro nome, pô, não podia chamar. O Cominese começou como a APA. Com a APA. Cominese APA, né? Então, isso da época de panela. Né? Daí, como não tinha um outro nome para substituir, a gente acabou levando. Mas daí, por sugestão dele, eu não quero mais meu sobrenome na APA, né? Enfim. Legal. Na época, eu comecei fazendo cerveja em casa, eu moro num apartamento, era produções pequenas, 30 litros. Aí eu passei para 50. Geralmente, 30 litros você faz uma produção, você coloca lá, sei lá, dá 30 garrafas, 40 garrafas. Quando você faz um churrasco, você toma tudo uma vez. Já foi. Já passei por Aí passei para 50 litros. Aí o espaço da cozinha onde eu fazia ficou pequeno. Como eu moro num prédio familiar, eu passei pro terraço do prédio. Uma churrasqueira lá, eu fiz uma cervejaria pequenininha e comecei fazendo a cerveja lá. E eu acabei montando 7 geladeiras para fermentar, eu fazia cerveja 2, 3 vezes por semana, era uma coisa assim, frequente. Se você conseguisse tirar a CNPJ no terraço, ia ficar lá mesmo. Eu cheguei a produzir 500 litros no terraço. E aí o nome pegou como terraço. E aí o do terraço precisava de um símbolo, alguma coisa. E aí pensando no Gárgula, que é o que fica geralmente em cima das igrejas, em cima, né? No alto, fazendo aquela proteção toda. E também por ser um personagem rock and roll aí. É dragão, é diabo, mas é um Gárgula de tudo um pouco. E aí foi pego essa imagem pra fazer. Aí começamos com um logotipo bem mais simples e tal. E aí conheci um diagramador ali, que era o Oswalter. Ele é da Gazeta do Povo e tal. E ele curtiu a ideia e aí ele desenvolveu o nosso Gárgula tradicional. E aí ele também curtiu a ideia, ele gosta muito de cerveja artesanal, conhece as coisas.
comprou a ideia toda e começou a fazer os nossos rótulos e tudo. Então o Oswalter também foi outra pessoa que nos ajudou muito no início, com design, com valores e tudo mais, fazia pacotes de vamos fazer uma bolacha, uma camiseta e um rótulo, aí juntava tudo e a gente gritava, porra, você precisa de tal coisa, e ele, tá aqui, legal. Bacana. Bom, tá aí a história da Terraço, muito legal ouvir, né, todas essa experiência que vocês tiveram, esse desenvolvimento que vocês tiveram. E para fechar aqui, eu gostaria de ficar mais tempo conversando com vocês, né, mas para fechar, eu queria saber agora o que vem pela frente, né? Para quem acompanha a Mask e vai vir aqui tomar cerveja da Terraço, o que esperar das cervejas da Mask da Terraço aí para frente? Cara, a princípio as ideias vão surgindo, cara, assim... Conversa, se pensa Copa do Mundo, o que nós vamos fazer para a Copa? Lançamos agora para a Copa essa que você está tomando, que é uma Hope Lager, montamos o nome de Offside, é a cerveja mais leve, 4,5 de álcool, 25 IBU, uma coisa para realmente tomar vendo o jogo de futebol ali. Partimos para a Hope Lager por ser lupulada, a gente não gosta de fazer cerveja mais, vamos dizer, simples, essas tradicionais. E no futuro, cara, a gente não sabe, vamos ter que sentar e pensar em alguma coisa, descobrir uma fruta nova para fazer uma sour, um lúpulo novo que acaba chegando, um estilo diferente. Então a gente vai mantendo, cara, sempre o que a gente tem de melhor. E quando a ideia surge, sempre também conversando com os parceiros, o que fizeram, o que a gente pode fazer, qual é a sugestão deles, o que a gente pode, né, levar para eles, o que eles podem trazer pra gente. E acaba surgindo coisas diferentes. As cervejas, cara, que a gente faz, por exemplo, Stout, era para sair uma coisa na fábrica do Bona, da Nuti. No final das contas, a cerveja ficou tão boa que não precisou se misturar nada. Então era para ser assim, mas ficou diferente. E aí, conferem ali, vocês vão testando e vendo o que vai ser. Exatamente. E a certeza é que sempre terá uma novidade. O mercado merece novidade, né, cara? É uma alquimia, né? Uma alquimia, então... E mesmo nos estilos tradicionais, cara, que a gente faz, a gente sempre quer fazer da melhor forma possível. Tantos estilos, cara, que o pessoal faz cervejas muito parecidas e a gente sempre tenta, cara, levar para outros extremos e assim vai indo. Legal. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo aqui contar a história de vocês, Paulo. Valeu também. Aí, cara, o que precisar. Sucesso para vocês. Obrigado. Sempre aí. Sempre vai ter Terraço engatado aqui. Pessoal, obrigado pela presença, por acompanhar mais essa entrevista. Siga a gente aí no canal, siga a gente no Instagram, no YouTube também, para ir acompanhando as outras entrevistas. Vai ter uma série aí de entrevistas aqui bem legais, tem muita coisa nova por vir. E a gente vai ouvir histórias legais aqui como essa da Terraço. Incrível saber toda essa história e dá até vontade de tomar mais um gole dessa cerveja. Obrigado, pessoal. Valeu. Saúde. Saúde. Valeu.